para a coluna do Reinaldão lá no portal UOL. Vamos ler juntos. Polícia Federal leva caso Marielle rumo a mandantes. Moro tenta carona e fala besteira. O melhor esporte do Reinaldão é esculhambar o Sérgio Moro, né, gente? A investigação do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 14 de março de 2018 avançou. A apuração continua a cargo da Polícia Civil do Rio, mas agora com a fundamental colaboração da PF. A parceria derivou de um entendimento entre o ministro Flávio Dino da Justiça e o governador do Rio, Cláudio Castro. Tudo indica que se está no rumo certo para chegar a quem ordenou as execuções. Quando se trabalha com seriedade, o resultado costuma aparecer. E até alguns papagaios de pirata pegam carona, como fez este inacreditável Sérgio Moro, ainda senador. Mas creio que não por muito tempo. Vamos ver. A colaboração das duas polícias e do Ministério Público do Rio de Janeiro resultou na Operação Elpis, com mandatos de busca e apreensão e a prisão do ex-bombeiro Maxwell Simões. É o resultado da delação premiada do ex-PM Elcio de Queiroz, que conduzia o carro que estava Rony Lessa, que atirou contra Marielle e Anderson. Queiroz revelou a atuação de um outro personagem na trama homicida, o ex-policial Edmilson Oliveira da Silva, apelidado de Macalé. Ele próprio assassinado em 2021, além da atuação direta de Simões, que teria sido preso por obstruir a investigação. O Simões é o Maxwell Simões, o Suel, que ele aparece lá na delação premiada. Assim, a delação se torna relevante porque traz novos personagens, o que deve levar aquelas que deram a ordem para Lessa, um matador, fazer o seu trabalho. Quem acompanha o caso de perto, como Marcelo Freixo, hoje presidente da Embratur, avalia que se está no caminho certo. Falei com ele há pouco, afirmou. Hoje é um dia importante para as investigações do assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes, porque não há dúvida sobre a dinâmica que levou à execução, sobre os autores diretos do crime. O foco agora é identificar os mandantes e as motivações. Marielle era sua amiga pessoal e tinha sido sua assessora quando deputado federal. Mais de 5 anos depois das mortes, o caso estava, vamos dizer, em banho-maria. Para vocês terem uma ideia, Lessa só foi expulso da PM neste ano. E ainda assim, em razão de ter se metido com a venda ilegal de armas, Queiroz contou que o grupo estava determinado a matar Marielle em 2017. Mas a ação foi abortada na hora H. O delator confirmou que ele conduzia o carro e que Lessa deu os tiros com a submetralhadora MP5. Diz ainda que, após o assassinato, o patrimônio do matador teria tido substancial elevação. Papagaios de pirata diante de uma tragédia e que se registre um troço espetacularmente constrangedor. O ainda senador Sérgio Moro, do União Brasil, resolveu tirar uma casquinha do avanço das investigações, que se deu, insista-se, com a entrada da PF no caso, num acordo entre Dino e Castro. Fico cá e me perguntar, teria um ex-juiz vindo do seu mundo sem senso de limite e sem algumas travas morais que costumam habitar o cérebro da grande maioria das pessoas? Este senhor afirmou que o PT vai morder a língua porque a delação vai se revelar um instrumento eficaz para elucidar os crimes. O juiz afastado Marcelo Bretas percorreu o mesmo caminho da farsa. Não me surpreendem, um deles fundou o direito penal de Curitiba, que é a negação do Estado de Direito, e o outro sempre teve, digamos, muita musculatura jurídica. Quem disse que o PT ou os críticos da Lava Jato não se opõem por princípio à delação premiada, isso é mentira. Este escriba não tem receio de dizer que não é um grande entusiasta do recurso porque pode ser facilmente desvirtuado. Prefere que se chegue à verdade por meio da investigação e da expertise técnica, mas um instrumento veio para ficar e ponto. Ocorre que é preciso ser manejado por pessoas responsáveis. Ademais, não foi inventado pela Lei 12.850. Já existia, mas de modo um tanto indefinido. Pacote anticrime. Lembram-se, do pacote anticrime de Sérgio Moro em 2019, quando o ministro da Justiça trazia, entre outros despropósitos, a tal excludente de ilicitude, que chamei à época de licença para matar preto e pobre. A Câmara tomou as rédeas da proposta e, na prática, votou seu próprio texto, a Lei 13.964, que corrigia a estupidez apresentada pelo ex-juiz, e sem sinal verde para matar os de sempre. Uma nota, Moro pressionou para Bolsonaro vetar praticamente tudo que o Congresso aprovou, mas o capitão já estava de olho na formação de uma maioria que lhe pudesse sustentar o mandato e não fez
o que o seu então ministro da Justiça recomendou. Já escrevi várias vezes que o único acerto do Biltre em 4 anos, o não veto, se deu justamente quando ele resistiu à pressão de Moro e o que, por motivos lógicos, fez o ex-juiz incompetente e suspeito uma figura potencialmente mais nefasta do que o seu então chefe. Só não é pior porque tem muito menos fiéis. Hoje, o artigo 3º terceiro da lei das delações tem a seguinte redação: artigo 3º-A. O acordo de colaboração premiada é um negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe a utilidade e interesses públicos. O parágrafo 3 ainda é mais preciso. O recebimento da proposta de colaboração para análise ou termo de confidencialidade não implica por si só a suspensão da investigação, ressalvando o acordo em contrário quando a propositura de medidas processuais penais cautelares e assecuratórias, bem como medidas processuais cíveis admitidas pela legislação processual civil em vigor. Vale dizer, delação não é prova, como virou moda na Lava Jato de Moro e Deltan Dallagnol. É apenas mais uma forma de se tentar chegar a ela. E não é por uma razão simples. Um sujeito interessado em se safar, especialmente se isso lhe for oferecido no modo chantagem, pode delatar até a santa mãezinha, não é mesmo? A mudança da lei de delações, que na verdade dispõe sobre o combate à organização criminosas, feita por intermédio da Lei 13.964, contou com amplo apoio do PT. A delação de Queiroz, como prevê a lei de forma explícita desde 2019, não foi usada como prova, mas como instrumento de investigação para se chegar à dita cuja. Logo, Moro está errado. Não. As barbaridades que ele fez na Lava Jato não estão sendo desculpadas. Aliás, diga-se, tudo indica que, da missa macabra, não sabemos ainda nem a metade, mas saberemos. Freixo, que integrava a comissão que elaborou o pacote anticrime da Câmara, era deputado federal. Afirmou o seguinte sobre o papo furado ainda do senador: a legislação sobre a delação premiada foi modificada em 2019 pelo Congresso Nacional no debate do pacote anticrime, enviado pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. Naquele momento, nós derrotamos o ex-juiz e definimos que delação premiada é meio de prova, ou seja, instrumento para obter e corroborar os indícios encontrados, e não provas em si. A delação de Elcio Queiroz funcionou como meio de prova para investigações do caso Marielle e para a prisão de Maxwell Correia. Fim da picada. Moro usar o caso Marielle, que sai da estagnação, para justificar a malfadada Lava Jato e para mais uma vez atacar o PT numa manobra bizonha. O que dizer a ele? Vá lá, cara, aproveite o tempo do mandato que lhe resta. Tudo indica que ele perderá a razão de 2 ações que apuram abuso de poder econômico. O cenário não lhe é auspicioso nem no TRE do Paraná. É que os fatos estão contra o falastrão e não os juízes. Impressiona que um sujeito que foi ministro da Justiça se dê a esses desfrutes. Aliás, quando no cargo, poderia ter se mexido para levar a PF a colaborar com a Polícia do Rio, que nada. Ele preferiu defender o excludente de ilicitude. Não será o caso Marielle a dizer que Moro tem razão. A investigação está nas trilhas dos mandantes e, assim, fazendo-se bom uso da lei da delação premiada, em vez de empregá-la como instrumento para dar espécie de um golpe jurídico policial. Muito boa a coluna do Reinaldo. Eu quero lembrar uma coisa, tem uma grande hipocrisia do Moro. Eu não vi o Reinaldo tanto abordar, até porque ele não é da esquerda, como ele mesmo diz, que a lei das delações foi aprovada no governo Dilma. Então, o lavajatismo também tem pés no PT. E delação premiada, gente, a delação do Elcio Queiroz, eu não vou entrar aqui no mérito se ela vai realmente solucionar ou ajudar a solucionar o caso Marielle Franco. Isso só o tempo vai dizer. Mas, no entanto, entretanto, contudo, a redução de pena que ele teve, ele ainda vai ficar em regime fechado e ele foi poupado do júri. Eu acho que esse acordo é muito mais justo para um cara que confessou um crime, ele dirigiu o carro para o dia da execução da Marielle. O relato dele parece muito fidedigno, cruzando com as apurações da própria polícia, parece muito verossímil o que ele diz, e consegue conectar algumas pontas que estavam soltas em todo esse processo. Em todo esse processo.
Então é de se pensar realmente no que aconteceu. Eu acho que tem uma coisa aí muito interessante acontecendo para justamente a gente poder acompanhar todas essas coisas. É isso, gente. PF no rumo dos mandantes e o Moro tenta pegar carona e fala aí mais uma das inúmeras aberrações dele. Gente, precisamos